E aí? Me escuta? Me E aí, escuta bem? Tá me tranquilo, e você? Tudo bem? tranquilo. Agora é melhor, né? Então, e aí, vamos bater aquele papo, né? Eu botei uma camisa em sua homenagem hoje, na realidade em Opa! homenagem ao Ricardo Thanos, né? Que é essa daqui, ó. Ó, eu odeio ser bipolar, é irado. Eu tô com Ai, uma clássica RC igual a MH aqui, ó. ai. Hoje eu tô mais pro lado psiquiátrico. Ah, estamos juntos, meu amigo. É, Felipe, Estamos juntos. olha, parabéns, Ricardo, por hoje. Roberto aí, Ricardo, eu falei do Ricardo. Parabéns, Roberto, por hoje, pelo dia de hoje, para nós, heróis da resistência aí, que ainda encaramos essa Parabéns para missão nós, aí, né? né? Dois velhinhos, né? Dois Hoje é velhinhos nosso aqui. dia, né? A gente tem que comemorar, pô. Ah, Tem história aí por trás, é né? verdade, é verdade. Mas e aí? Então, Alexandre, isso aqui você sabe que eu gravo esse podcast, né? Só que é um podcast pobrinho, né? É um podcast aqui que eu gravo uma live, não tem o microfone, não tem edição, não tem nada, né? Aham, Simplesmente aqui eu chamo a galera para trocar uma ideia, né? aham. Então estamos começando o 15º, olha só, comecei ontem, já estou no 15º podcast, certo? Hoje eu tenho a honra de convidar meu amigo Alexandre Cardoso, que é um cara que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar acho que a gente pode falar um pouco, a gente faz parte até da história da oclusão, né? Porque a gente Eu pegou, acho que sim. a Eu gente acho que a pegou gente uma já é direito mudança, adquirido. uma mudança absurda dessa área da odontologia, né? E Sim, ainda tem muita coisa pela frente. Mas vamos lá, começamos então, podemos começar? Tudo bem podemos, contigo? vamos embora. Combinado? Eu sempre gosto de começar, Alexandre, assim, ó, começar do começo, né? Como que você caiu na odontologia, cara? Né? Porque isso aqui a gente vai falar de oclusão um pouco, mas é legal falar das pessoas que estão por trás, né? Quem é o professor por trás do Alexandre Cardoso? De Sim, onde é que sim. surgiu isso? Você é carioca da Gema? Sou. Nasceu Eu sou do Rio de aí? Janeiro, né, de Copacabana, nasci, me criei aqui, minha vida toda aqui, minha clínica é aqui, minha casa é aqui, tudo aqui. Que legal, Sou cara. carioca raiz. Carioca raiz. Mas como é que começou? Começou assim, você sabe que eu tenho uma dualidade na minha vida, né? Que era o canto Isso, e a minha isso a gente já profissão. chega lá, já chega lá. E a Primeiro eu quero profissão que eu mudar. escolhi. Aham. Mas, assim, eu sempre fui artista, né? Eu sempre convivi... Assim, eu sabia que eu era artista, eu sabia que eu tinha essa coisa. Mas eu sempre, ao mesmo tempo, desde criança, eu gostava de restaurar coisas, sabe? Eu gostava de pegar uma coisa velha, toda cacarecada, e consertar, e reformar, e ajeitar e tal. Então, isso já era uma coisa que já era... Essa coisa de Nato, restauradora já nato. estava dentro de mim. Já era assim. Eu pegava as coisas, eu gostava de pegar uma coisa velha e reformar ela. Mas você tinha E aí, dentista da família? Não. não, ninguém. Aí, o que que aconteceu? A gente tinha um dentista, que era o dentista da família, que era um senhor muito idoso, que o consultório era todo de jacarandá, preto, tinha uma caveira, tinha aqueles Em, motor de em corda, Copacabana. em Copacabana, aquele do século passado, do início do século XX, né? E aí, quando eu era adolescente, a minha mãe, eles mudaram para um dentista, que era um casal novinho, tinha acabado de aparecer o Nuvafil, Nossa, que era o primeiro fotoativador, né, que apareceu no mercado. O consultório dele já era todo moderno, todo branquinho, todo... E a gente começou a tratar com ele. Aí um já não dia... tinha corda, né? Não Não, tinha motor de já corda. era um consultório moderno e tal. Aí eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, cara, que legal isso e tal. Bom, primeiro foi aquele choque, né, de mudança. E depois foi assim, a gente tinha uma empregada de muitos anos que era do Nordeste e ela uma vez veio uma família dela veio visitar ela, ficou em outro lugar e aí tinha um menino que era sobrinho dela que ficou lá em casa, que tinha a minha idade, era adolescente. E os dentes do menino estavam todos. Sabe aquela cárie rampante? Aquela cárie de vestibular, assim e tal. E quando meu pai e minha mãe viram aquilo, a gente nunca teve grana, mas a minha família, toda de gente ligada à arte e o dinheiro nunca foi uma prioridade, e aquela coisa de doido. E aí a minha mãe virou e falou assim: ah, não, a gente vai levar esse menino no dentista, lá Que legal. no Paz Leme. Aí levamos ele e eu fui junto com ele.
E eu me lembro, olha que coisa louca, olha a cabeça do maluco aqui. Eu me lembro que o cara começou a restaurar com o Nuvafil, ele botava e polimerizava, e eu olhava aquilo, assim, me dava uma vontade de meter a mão, porque eu achava que não estava bom, sabe? Eu Eu já olhava e queria. falei, cara, isso não ficou perfeito, entendeu? Eu via que não tinha ficado perfeito e tal, e ali, naquele momento, eu me Bateu. encantei Bateu. por aquilo, eu falei, não, eu vou fazer isso. Eu fiquei Aham. apaixonado, assim, eu falei, cara, existe a possibilidade da gente restaurar as pessoas, né? E tanto que a minha área é reabilitação oral não é à toa, né? Eu fui para isso, E, apaixonado. você fez odonto Eu onde? fiz em Campos, que é uma faculdade no estado do Rio de Janeiro, morei em República, enfim. Eu não era muito bom de matemática, de física. Assim, eu tenho TDAH, e o que eu não gosto sai da minha cabeça. Então eu tive muita dificuldade no vestibular, porque eram matérias que eu odiava Entendi. e não conseguia entrar na minha cabeça aquilo tudo. E eu consegui passar, a duras penas, para uma faculdade particular, que eram 3 só que tinham na época, Aham. né? Tinha o ERJ, o FRJ e o UF, Fluminense, que eu até fui dar aula lá na semana passada, e tinha Campos, Friburgo e Valência, eu acho, se não me engano. Era só isso que tinha de faculdade no Rio de Janeiro, não tinha mais nada. E aí eu passei para essa, que era uma das particulares. E aí foi uma dureza danada, enfim. Aí a história de vida que eu tinha que me virar lá para poder me manter também e tal. E E aí a faculdade eu fiz lá, né? E aí depois eu tive a sorte de conhecer o Luiz, de logo que idade que você recém-formado. tinha? Que idade que você tinha quando você fez a faculdade? Quando eu me formei, eu É, devia ter 21. novinho, novinho. É, 21. Nessa época, antes de chegar no Zepini, hein? Nessa época, você já tinha uma ligação com música? Da Não, onde a que vida vem? inteira, a A vida vida inteira. Eu nasci desde cantando. antes. Nasceu Não, eu cantando. nasci. Estímulo dos Nasci pais? Dos não, pais? não. Não A minha lembra? avó, que está com 104 anos agora, lúcida, né? A minha avó, ela foi cantora 104? lírica, 104. Ela foi cantora lírica, foi pintora premiada de belas artes, Então vem enfim, da foi. tua avó Aí essa tua veia. veio muito, Mas, porque a minha avó morou com a gente a vida inteira, então foi uma aham. influência de arte muito forte para mim e para o meu Você irmão. chegou Tanto a que estudar música? sim, eu fui cantor lírico, né? Eu Não, cantei, isso eu eu sei, mas eu disse, você estudei, começou estudando antes da foram odontologia? não, não, Durante? durante. Foi Durante. depois, porque assim, a história é rápida. Ela é assim, eu era convidado para um monte de coisa, eu cantava na noite na década de 80 aqui no Rio de Janeiro. Quem viveu essa época sabe o que foi a década de 80. Eu convivia com Renato Russo, com Cássia, com Cazuza, com essa Nossa, galera, que a gente que convivia legal, cara. nesse. Eu convivia, eu cantava na noite, então, e acabava todo mundo no mesmo lugar, no Baixo Leblon. E era aquela loucura, E aquela o efervescência. Rio era desse tamanho, Cara, o né? Rio era Naquela uma época. província, era uma Ah, vila. Então, a gente que estava na noite tinha essa coisa que era uma convivência, né, com essas pessoas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fui, enfim, eu tive a oportunidade de cantar num lugar, que é uma história longa, não cabe aqui, e aí o Maurício Duboc estava lá, que era um grande arranjador da MPB da época, e me pediram para dar uma canja, e ele ia dar uma canja no piano, e ele olhou para minha cara, né, um moleque, 19 anos de idade que eu tinha acabado de entrar na faculdade, 19 não, 18, 19, sei lá, na faculdade, e todo mundo sabia que eu cantava nesse lugar, e falava, chama o Alexandre para dar uma canja. Eu fui lá e comecei a cantar. Ele falou, ó, qual é seu tom? Eu falei, sei lá, eu canto tudo, eu canto na noite. Aí ele falou, canta aí. Aí eu comecei a cantar, escolhi uma música, cantei. Aí ele não me deixava mais sair. Eu comecei a cantar, 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 e ficou aquele negócio, foi um fuzuê. E aí eu voltei para Campos, que era 5 horas de ônibus daqui. E não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. Telefone a gente só ligava para as pessoas, você sabe disso, quando morreu alguém. Aí você ligava, olha, tal. Aí eu estava no diretório assistindo Rock Santeiro, né? Que a gente não tinha televisão na República, e era um sucesso essa novela. Aí toca o telefone no diretório, olha, alguém que quer falar com você. Eu falei, ih, caramba, aconteceu alguma coisa com a minha família, né? Já claro, fui presente, né? apavorado. Quando eu peguei o telefone, ele, alô, aí eu falei, quem é? Ele é Maurício. Aí eu, que Maurício? Né? Porra, Maurício Duboc, olha, Alexandre, é o seguinte, eu vou ser bem rápido, eu gostei muito de você, eu quero gravar um demo com você, você tem que vir aqui para cá agora, para o Rio de Janeiro, porque eu vou para Nova York daqui a 3 dias, não sei o que, sei lá. Aí eu fiquei louco, né? Aí aquilo me pirou, e eu, sabe, gostando da faculdade, estar lá, era vocacionado e tal, foi muito difícil, né? E aí eu falei, eu liguei para casa, todo mundo, não, porque a faculdade, não sei o quê.
Aí terminou que eu não fui. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, não canto mais. E aí, quando eu estava já recém-casado com a minha mulher, que era da minha turma de faculdade, a minha cunhada era uma das primeiras bailarinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Hoje ela é coach ainda dos primeiros bailarinos. Eu virei para ela, olha, eu preciso A tua estudar cunhada? canto. É a minha cunhada. Eu falei, eu preciso Legal. cantar, eu preciso cantar, eu preciso fazer uma aula de canto, eu preciso fazer uma... E aí ela me indicou o Vitor, que era um cantor do Teatro Municipal, lírico. Era na casa dele em Ipanema. Comecei a eu fui fazer um teste com ele, porque ele falou, olha, só aceito se for bom, se não for bom, aquela coisa da época. E aí eu comecei a cantar, eu fiz um vocalize e não saí nunca mais de lá. E aí cheguei a cantar, dar concertos, enfim, foram 20 anos cantando ópera. Tá, então E aí aí que eu chegou quero. uma hora, só para finalizar, chegou uma hora que eu tive que escolher, É isso que eu ia né? Eu falei, chegar. Eu ia chegar nisso aí. eu tenho que escolher, e aí foi a escolha de Sofia, né? Foi assim, ou eu paro odontologia e vou cantar na Europa, porque aqui no Brasil não tinha o que fazer, ou então Cara, a vou vida ser é louca, né? É muito louco. Porque, cara, Aí eu foi num piscar. Se você tivesse escolhido lá, você, sei lá, você podia. era outra coisa. A Cara, minha vida era ia ser outra. completamente diferente do que é hoje, né? E eu Isso falei para te ele, incomodou na foi época? muito difícil, Roberto. Imagina, Muito cara. Por isso que difícil. eu falo. Porque assim, eu tinha um Você material muito não bom. deu uma pirada na época? Dei uma pirada, muitas piradas, muitas. Porque na Porque na realidade, realidade, vamos falar, são duas coisas bem diferentes, né? Por mais que a completamente. odontologia você tem uma arte ali, mas é uma coisa Mas paletona, né? essa dualidade, essa dicotomia da minha vida é isso. Por isso que a minha cabeça é meio doida, porque eu tinha um potencial para cantar num teatro na Europa. E isso era assim, eu era convidado para fazer um monte de coisa e não podia. A cantar musical, porque o pessoal todo fazia aula com ele, né? E o meu sonho era cantar. Aí depois que eu vi que não era, aí eu voltei outra vez, fui voltando outra vez para o popular, para Broadway, música americana, enfim, essas coisas. E Mas canto, continuo cantando. mas você teve que dar uma escondidinha nisso para poder fazer a tua profissão, né? Não, sim, aí eu me dediquei, eu já tinha Claro. filho pequeno, já dava aula, quer dizer, foi muito louco. Eu consegui gerenciar isso até um determinado ponto. Quando chegou no limite que eu tinha, olha só, não dá para fazer mais ou menos. Então, assim, Ou exige um ou uma. outro, exatamente. Não dá, tem que escolher um ou outro, porque não dá nem para fazer mais ou menos um e mais ou menos o outro, né? E aí eu dei sorte, sabe por quê? Porque na realidade eu era apaixonado pela odontologia também. Apesar de ser um mundo, completamente diferente. Sou. É um mundo completamente diferente do outro, mas eu não tive que me sacrificar para fazer odontologia. Entende? Foi muito difícil escolher, né? Assim, ter que não, assim, não é para essa vida ser cantor profissional. Foi muito difícil, mas eu não foi assim, ai meu Deus, estou fazendo uma coisa que eu não gosto. Não, pelo contrário. Você largou uma coisa legal e pegou outra. Mas olha só que interessante, cara. Vou pegar um gancho. Essa tua veia artística, né? Você falou ali que você não era um cara legal de matemática no vestibular. Não, era péssimo. Ou seja, você pegou a transição de uma oclusão matemática e você visualizou isso, foi um dos primeiros a visualizar a oclusão mais biológica. Olha que legal. Talvez isso tenha a ver com a tua profissão hoje. Pode ser. Mas você sabe, o TDAH ele tem uma característica muito interessante, né? E eu tenho mesmo. Eu acho que é importante até a gente falar isso. Vamos falar, porque naquela época nem tinha diagnóstico, né? Não existia isso. É desligado, não se concentra, tinha essas coisas. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, o que eu não gosto, eu deleto. Então, para eu estudar uma coisa que eu não gosto, eu tenho que ler ela 45 vezes para poder entrar na minha cabeça, porque eu não consigo, eu me disperso. Agora, o que você gosta, você pode ter certeza que não, ele vai ser o melhor naquilo. Porque é o contrário, você cria um hiperfoco. Entendeu? Por isso que a gente está deletando todas as mensagens que o Thanos está escrevendo aqui. Vamos deixar ele falar sozinho, né? Deixa ele. Ele fica enlouquecido. Mas aí, é o que eu estou te falando. Então, o TDAH, ele vai para o extremo oposto. No que ele gosta, ele cria um hiperfoco. Não é? Então, para mim sempre foi assim. O que eu gostava de fazer, cara, eu me metia e eu fazia direitinho, entendeu? Então, eu acho que era uma característica minha. Agora, o que eu não gostava era um inferno. Era uma coisa
difícil de lidar. Mas é Então, por isso que eu falo, meus filhos eu criei assim. Eu tenho uma filha dentista focada, que fez Santo Inácio, que é um colégio top aqui no Rio, nunca teve professor particular. Quando decidiu fazer odontologia, foi no ano do vestibular, passou em 7º lugar para a UFRJ. E tem um filho músico, que é eu sei, lúdico, acompanho que é os dois. artista, Que legal. que é músico, que é artista, que é uma alma incrível. E são duas pessoas completamente Claro, diferentes. E a gente tem que respeitar a inteligência sim. emocional, entendeu? Eu acho que esse é o problema da nossa educação. A gente pasteuriza a educação e Não, não não dá. entende que você tem que Cada um trabalhar o é. potencial da pessoa, entendeu? E que quadro é esse aí atrás? Ah, isso é um quadro maravilhoso, porque é de um pintor que eu gosto muito, que ele é o Romanelli, Olha. isso aí foi uma série que ele fez de Giverny, que é uma cidade da França que eu amo, que é a cidade de Monet, né? Onde Monet morou e pintou os quadros e tal. Então, foi uma série dele, isso eu comprei há muitos anos, Você num sabe leilão. que eu, que Hã? eu, que eu tive, sabe que eu tive uma semana, 15 dias atrás, eu dormi na casa do Ricardo Thanos, né? Jura? Dormi, e eu Que vi todos maravilha. aqueles. Ele tem os quadros dele. Você chegou a já ver as pinturas O dele? Ricardo é obsessivo, né? Ele não Você já tem viu? quadros, ele Você tem já uma viu? parede Ah, forrada de mas você já quadros. viu as pinturas dele, Não, ele as pinta obras dele? bem, ele pinta bem. Cara, tô Pinta falando bem, ele sério. pinta bem. Ele devia se Ah, dedicar mais. Eu falei para eu ele uma também vez, acho. eu falei que ele devia ter um ateliêzinho, porque isso é uma higiene Ah. mental, né? Isso é Mas uma vamos higiene lá. mental. Vamos lá que nós temos tempo aqui. Vambora, vambora. Vamos começar a falar da odontologia. Né? Eu sei que você já me contou essa história, que todo mundo acha que o Alexandre hoje é o dentista número 1, é o rei, só atende os milionários do Rio de Janeiro. Até Mas você parece. começou num buraquinho que você me contou, né? Um negócio pequenininho. Eu quero saber o seguinte: quando que o Zepini surgiu na sua vida? Que eu acho que foi um divisor de Então, foi águas. a maior sorte que eu tive na vida foi essa, porque eu venho de uma odontologia bem, bem, assim, digamos, com pouco recurso, né? E eu não tinha grana. Assim, eu comecei minha vida, eu montei um consultóriozinho com a minha mulher, a gente era noivo. Ainda alugamos uma salinha pequenininha em Copacabana. Eu tinha um Fusca que o meu avô tinha me dado e vendi o Fusca para pagar metade do equipamento e ela também apertou daqui. A gente era assim, né? E nesse ínterim veio uma tia minha, que era tia por afinidade, tinha muita grana, amiga da minha mãe de infância, tratar comigo. E a última aula que eu tive na faculdade, a aula de finalização do curso, quem deu foi ele. E ele Foi mostrou ele um caso, lá. foi ele. E eu vi ele mostrou um caso de reabilitação com orto, uma mulher com os dentes para fora. Cara, quando eu olhei aquilo, eu não tinha ideia do que era aquilo, Ricardo. Ô, Roberto, eu não tinha ideia do que era aquilo. Porque eu nunca tinha visto uma reabilitação oral na minha vida, porque a gente não tinha o acesso de informação que tem hoje. E ele era um cara que tinha uma clínica mega em Ipanema, só atendia Aham, milionário, era um eu top do sei. top do. O Papa da Oclusão, né? Um dos papas da Sim. Oclusão do Brasil. Aí eu olhei aquilo e falei, o que é isso que eu estou vendo aí? Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E passou um tempo e tal, aí eu naquela luta, montando o consultório e tal, e essa minha tia veio. E quando ela abriu a boca para mim, e como o dinheiro nunca foi uma prioridade na minha vida, ele foi uma consequência, graças a Deus, eu ganhei bastante dinheiro, a odontologia me deu, eu acho que muito além do que eu imaginava que ela fosse me dar. Mas nunca foi a minha meta, eu tenho que ter, não sei o que, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Não, ele foi uma consequência. O que eu queria era ser muito bom no que eu fazia, porque eu adorava o que eu fazia. Então, o dinheiro foi vindo e eu nem fui percebendo, para você ter ideia. Eu só me dei conta que eu tinha realmente conseguido alguma coisa uma vez que a minha filha, quando era já adolescente, jogou na minha cara que eu era rico e eu falei, rico não trabalha. Entendeu? Rico não trabalha. Aí que eu fui me dar conta da visão que ela tinha do que eu tinha Aham. conseguido, porque eu não era nunca foi importante para mim. Eu não sou apegado. Tudo que eu tenho, se eu não tiver amanhã, tá tudo bem também, tá tudo certo. E aí, quando ela abriu a boca para mim, a boca era igualzinha. Essa história é incrível. A boca era igualzinha da mulher que ele mostrou Do lá no curso. Aham. hospital. E aquilo me bateu na cabeça. Eu falei, caramba, é uma boca igual. Aí eu virei, tio, eu não tenho a menor condição de fazer isso. Se eu tivesse olho grande, né, podia já, ai, que bom, ela tem Aham. dinheiro. Nada, eu olhei aquilo e falei, olha, eu numa dureza, meu filho. Eu falei para ela assim, tia, olha só, deixa eu te falar. Eu vou descobrir o telefone do consultório desse professor que falou pra gente e você vai lá nele, você tem grana, você pode pagar, vai lá nele, vai fazer o trabalho e tal. Ah, Léo, eu quero fazer com você, porque ela era meio assim, né? Quero fazer com você, não sei o quê. Eu falei, não, tio, eu não tenho condição de fazer isso.
Eu não tenho, não, é um passo muito maior do que a minha perna, não dá. E aí eu descobri um amigo nosso que trabalhava com ele, como estagiário, e liguei para esse amigo, ele me deu o telefone, ela foi lá. E olha que a minha cabeça na época, Roberto, ele era uma coisa tão inatingível, Luiz Antônio, para mim, era uma coisa tão assim, um ser como se fosse um alienígena, entendeu? Uma Para coisa mim, inatingível. para mim continua Era sendo. uma, era assim uma coisa que jamais eu conseguiria, eu pensaria que eu fosse chegar àquilo ali como dentista. E aí ela foi lá e ele perguntou, obviamente, quem indicou. Eu falei, aí ela falou, meu sobrinho, não, eu queria conhecer seu sobrinho, manda ele vir aqui. Aí ela viu, olha, ele quer, na próxima você vai. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não vou lá de jeito. O que eu vou fazer lá? O cara só tem gente Vergonha. milionária, Uhum. uma coisa que não tem nada a ver com a minha realidade. O que eu vou fazer lá? O tratamento demorava, né? Então foi quase um ano de tratamento. Durante 6 meses, ela me ligava toda semana, falava, olha, aí num dia ela chegou para mim, ela foi lá na clínica, falou, no meu consultório, e falou assim, olha, é ridículo você não ir comigo lá, é falta de educação, você tem que ir lá. Bom, aí quando eu cheguei lá, a gente conversou, eu não tinha grana, mas tinha cultura, educação e tudo isso da minha família, né? Porque ela é muito rica nisso, né? Não tinha grana, mas era muito rica culturalmente e de educação. A gente começou a conversar e tinha um cara que tinha acabado de sair de lá, porque ele tinha vários estagiários. Ele falou, olha, se você quiser, você pode ficar 2 dias na semana como meu estagiário. E eu pensando, o que eu vou fazer aqui? Velho. Não, e eu pensando, o que eu vou fazer aqui, né? Eu só pensava isso. Eu falei, o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Que é um consultório chiquérrimo, Ipanema, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, Luiz, tudo bem, eu fico e tal. Bom, aí começou, foram 5 anos e progressivamente ele me fez ser o professor que eu Você sou, aprendeu ele me odontologia fez ser o reabilitador oral que eu sou, ele me mostrou o caminho, ele me deu força, a mandíbula que eu dou aula é a mandíbula que ele Você. dava aula, entendeu? Então, assim, foi ele é meu pai, né? Uhum. Ele virou meu pai, né? Assim, eu tenho 3 pais. O meu pai da música, que é o Vitor, é o meu professor de canto, que está com 90 e tantos anos. O meu pai, que faleceu há uns anos atrás, biológico maravilhoso. E ele, que está aí e agora acabou de montar um consultóriozinho perto de mim aqui em Que legal. Copacabana. Está retomando, quer voltar a trabalhar, enfim. E eu estou Ele dando está com uma quantos força para anos? ele. O Luiz, sei lá, eu acho quase 80, né? Deve estar com 78, eu acho. É por aí, eu nunca me lembro mais ou menos a idade dele. Uhum. Mas Não, mais ou menos legal. isso. E aí Legal. é isso, É, entendeu, Roberto? Então, eu acho que foi uma história muito legal, assim, e foi construída passo a passo, nessa, sem afobação. nessa época, ele tinha ligação com o Dr. Olímpio, pessoal? Tinha, não, a ligação não, mas ele Porque, conhecia o Olímpio. porque eles eram da SBRO, né? Da Sociedade Sim, de Reabilitação Oral. exatamente. Exatamente. Fundadores, O né? Olímpio fundou, né, a SBRO. Você chegou a ter alguma ligação, conheceu o Dr. Olímpio, alguma coisa Sim, assim, ou não? estivemos juntos algumas vezes na época, né? Porque Aham. era uma panela, né? A reabilitação oral top no Rio de Janeiro não era muita gente, como é Não, hoje. porque Muita o gente professor Olímpio ele era da panela mundial, ele não era era, da panela brasileira. exatamente. Ele foi, Ele andava com o Peter na Thomas, ele realidade, andava com todos. ele trabalhou com o Peter Thomas e ele já era uma família de sociedade, ele já tinha conexões e tal. Então, quando ele veio para o Brasil, ele veio Ele com já veio no top, já veio lá uma em coisa cima. tipo assim, trabalhou com o melhor dentista do mundo, porque o Peter Thomas É, foi considerado, né, aham, como o maior dentista do mundo e tal. Então ele pegou a nata da sociedade, era ele e o Ivo Pitangui, né? Eram os aham. dois, ele na odontologia, eles fizeram uma parceria, inclusive, Sim, né? eles faziam. Com Aham. o Ivo, com o Pitangui, e ele foi assim, digamos assim, o máximo da reabilitação oral e trabalhava muito bem. Então, E assim, a minha pergunta com relação a isso é a pergunta que todo mundo pediu para eu fazer. A Ilha do Dentista em Angra é do Olímpio ou é tua? Meu filho, não cheguei nesse patamar, não. Essa Então é de ter dele. ilha era dele, É era dele. dele. A ilha do É dele. dentista é dele, é É dele. dele, é dele. Na realidade, Aham. ele é a casa dele. Eu não sei se ainda é, se a família vendeu, eu não sei. Mas até bem pouco tempo, eu acredito que fosse da família, enfim. Mas ele era uma pessoa, ele era uma figura, né? Ele Né? é uma figura, é Ele uma é uma figura. figura, né? Entende? Mas assim, ele não atua mais, acredito eu. Mas Ele eu. ainda vai no consultório. Eu queria fazer um papo com ele, mas ele falou assim: ó, eu topo, mas eu tenho que ir no Rio de Janeiro. Eu tenho que ir ao vivo, não. Entendeu? Quem sabe um dia. Mas vamos Mas lá, é Alexandre. legal.
Que nessa legal. época que você entrou na oclusão, era uma oclusão diferente da nossa oclusão hoje, né? Era bem diferente. Era uma Bem oclusão diferente. puramente matemática, né? Não era Eu quero saber o só seguinte, isso, Roberto. Eu acho que naquela época isso não te incomodava? Não, o Pouco, que assim? aconteceu comigo foi Naquela isso, porque assim, época? eu sempre fui clínico e o Luiz tinha uma pegada já, que ele é gênio, né? Então Sim. ele já tinha uma visão bem fisiológica, mesmo não assim explicitamente como é hoje, porque a gente tem os trabalhos, a gente tem a evolução da ciência, a gente tem a evolução dos equipamentos, da tecnologia, de tudo isso, que meio que terminaram comprovando e desaprovando coisas, né? Com o tempo. Mas assim, ele já tinha, como ele era um clínico, um reabilitador clínico, como eu, ele tinha já a percepção de algumas coisas que meio que não casavam muito, né? A retórica com a prática, com a questão. Isso, exatamente. Esse livro do Dawson, que foi o primeiro livro dele, ele 80% desse livro, e por isso o Dawson é um gênio, né? Para mim, 80% desse livro era o que ele achava que era, porque não tem nada era provado cientificamente que está aí nesse livro praticamente. Depois de um tempo, se comprovou que desses 85% do que ele achava que era, vamos dizer, 60% era, entendeu? Mas é um cara que na época era tudo muito empírico, era tudo muito conceitual, era tudo muito dogmático, era tudo muito eu acho que é isso e como não tem como provar, a minha verdade é que vai prevalecer. Aí a escola, não sei das quantas, falava um negócio, a outra falava outro negócio, a outra falava... Aí era aquela briga alhada conceitual que não levava a lugar nenhum. As pessoas se afastaram da oclusão, não é? Porque nos últimos 60 anos a gente evoluiu nesse conhecimento, né? Porque ninguém queria saber mesmo. E aí se focou muito nas técnicas restauradoras, né? Na tecnologia, no aprimoramento técnico e esqueceu do funcional. Né? Então, eu acho que mais ou menos foi isso que aconteceu. E eu me senti... Eu vou te dizer um negócio interessante que eu me lembrei. Eu, quando foi em 1994, se não me engano, teve um congresso em São Paulo que era um congresso de oclusão. Eu acho que só eu, só eu tinha cabelo preto nessa plateia, Que né? congresso Porque você ninguém lembra o nome? Não jovem, lembra? não, ninguém. Quem é que estava no congresso? Quem é que ia falar? Ockerson, Você Tanaka. lembra, você lembra o nome do Não, congresso? é como se fosse um Não meeting era aquele, de não oclusão. era aquele grupo oclusivo Ah, daquela não me época? lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro. Eu Eu, sei que era um eu, meeting de oclusão eu devia estar lá num que cantinho. quem ia falar foi quem falou, né? Era o Tanaka, o Rocabado, o Ockerson e o Charles McNeil, né? E aí, Eu acho que eu estava. Acho que eu estava. nesse momento que eu estava lá sentado, eu estava me achando, eu estava sofrendo da síndrome do impostor. Não, falando sério, eu ensinava uma coisa e fazia outra na minha clínica. Eu via outra Claro, coisa acontecendo na minha clínica e eu não entendia por quê. Porque todo mundo tem que ter não sei o quê. a Todo matemática da mundo tem oclusão. que fazer não sei o que lá. Todo mundo é assim, então, se não é assim, tá errado e tem que botar assim. Então era isso. E eu não via isso. E não via, por exemplo, que na hora que eu colocasse um trabalho, meu projeto provisório na boca do paciente na reabilitação, eu não tivesse que adequar em boca. Aí a gente achava que porque você ajustou muito, adequou muito, já não está mais naquele ponto na rebimboca da parafuseta da mãe Joana. Entendeu? Então era tudo muito assim, Oclusão sabe? matemática. Então era uma coisa muito dogmática, muito mecanicista, que é importante para a nossa formação entender a biomecânica, isso é óbvio, que é o legado da gnatologia. Mas quando o McNeil subiu no palco com a mulher dele, que era uma fisioterapeuta, a Patrícia Rudd, que eles subiram no palco, e esse homem, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi o termo oclusão fisiológica e saiu da boca desse homem, porque foi ele que foi o precursor, um dos precursores dessa ideia, de trazer a coisa para uma coisa natural e fisiológica e não mecanicista e que todo mundo tinha que ficar na mesma caixa, ele começou a falar, e o meu inglês, graças a Deus, era razoável, e eu fui me encolhendo na cadeira, porque tudo que ele falava fazia sentido para mim, sabe?
E eu fiquei desesperado na plateia. Enquanto à minha volta, as pessoas, que absurdo, como assim a pessoa não precisa ter uma oclusão ideal e vai funcionar bem? O que uma fisioterapeuta vem fazer, falar com ele aqui? Não é? Era nesse nível o negócio. Então, Imagina, eu imagina. fiquei desesperado para falar com esse homem. Tinha um amigo meu que conhecia ele. E aí me apresentou a ele. Aí aconteceu um negócio super bacana. Ele era um homem grande, né? Né? Acho que ele ainda está vivo, porque tem um tempo que eu não... E eu cheguei para ele num desespero tão grande, falando o que eu fazia, que eu ensinava. Aí ele pegou na minha mão assim e falou assim, calma, menino. Eu já entendi, ele falou assim. E aí a gente começou a conversar e ele me deu a oportunidade de ter esse link com ele durante quase 5 anos. Eu recebi ele no Brasil, quando ele vinha no Brasil. Eu ciceroneava ele pelo Rio de Janeiro, porque ele adorava estar no Rio de Janeiro. Quem A que gente não batia gosta, altos né? papos. Não, e ele me tornou o fisiologista que eu era, porque na época ele falou assim, isso que você quer saber, você não vai ler na odontologia nesse momento, você vai ler na medicina. Então você vai buscar nos papers da medicina para entender o sistema estomatognático humano real. Aí depois você começa a fazer essa... Então ele me conduziu esse estudo e ele me transformou no fisiologista que eu sou. Então mudou completamente. Ele foi o segundo grande divisor de águas na minha vida. Os primeiros foram o Luiz e Aníbal, né, lá no início da minha formação, e ele veio no meio e, sabe, tudo fez sentido a partir daquilo ali, e eu comecei a estudar, e eu comecei a levantar a bandeirinha, olha, relação sempre não é bem isso aí que vocês estão pensando, não, e tal. E aí Então, você imagina, né? Para Você imagina. mim, cara, olha só, para mim essa mudança de chave, olha aqui, ó. Tá invertido, o que está escrito? Mas é uma apostila clássica de Bauru, né? Eu fiz prótese em Bauru, e daí eu lembro que a gente ia naquela época fazer credenciamento de prótese sobre implante, porque para fazer prótese ou implante você tinha que ser credenciado. Eu fui fazer no consultório do professor Valdir Jansson. O Jansson maravilhoso, né? O professor Valdir Jansson, cara, ele era o cara mais estudioso mundialmente. Não, né? ele era top, né? E ele tinha na clínica dele todos os articuladores totalmente ajustáveis do mundo. Ele tinha no consultório dele o Batista, na época, que era o cara que fazia o melhor tripodismo do mundo. E ele falava para a gente exatamente isso que você falou. Ele falou, olha, eu vou falar para vocês aqui que eu não entendo. Eu uso os melhores articuladores, eu uso o melhor protesista, eu uso o melhor encerramento de podismo, e o meu paciente, um mês depois, está com outra relação. Então, ele jogava isso para a gente. Olha que legal a gente falando isso no dia dos professores, porque até então era muito fácil para ele. Não, eu sou o cara, eu tenho todos os articuladores aqui, para mim tudo dá certo. Não dava, cara. Não era matemática. Mas tinha muita gente que adorava dizer que era assim. Entendeu? Sim. Tipo, eu faço e fica. Aí você achava um bosta, porque você olhava aquilo e você falava, gente, será que só comigo é que tem que ajustar e quando eu revejo o paciente dali a um tempo, ele já meio que se acomodou fisiologicamente bem, mas não naquela posição exatamente. Então isso tudo me pirava, entendeu, Roberto? Então essas pessoas, elas entraram no momento certo em cada etapa da minha vida, sabe? Então eu fui construindo esse caminho de entendimento e eu, como sempre fui clínico, né? Eu sempre, como fui um clínico que ensinei, né? Eu sempre busquei trazer, que tanto que meus amigos sempre brincam comigo, né? Até eu dei aula para o William Frossard na UERJ, para especialização, eu dava um módulo lá, a vida inteira dei, né? Quase 20 anos, quase eu ia lá dar. E ele falava assim, você sempre desmistificando. Ele foi o primeiro a falar isso, desmistificando a oclusão. O que é desmistificar a oclusão? É pegar e dizer para o menino assim, olha, não tem nada de difícil. É complexo, mas não é difícil. E é aplicável. Você consegue, eu consigo fazer, como eu aplico, eu sei como te fazer aplicar também. Sabe? Então você não fica decorando conceito. Você tem que entender o que é. Né? Eu queria só tocar no assunto, que eu sei que você fala isso em aula também, é importante deixar claro aqui que tem uma galera assistindo a gente, que a gente aqui não está de maneira nenhuma menosprezando a gnatologia. De jeito nenhum. Na época, eram gênio. Com as ferramentas que eles tinham na época, eles achavam que eles iam resolver todos os problemas da época, as DTMs, o buchismo, com a matemática da oclusão. Olha a importância da evolução da ciência. Ninguém aqui está falando mal dos caras. Gente, olha só, imagina, Roberto, Guise. Naquela época. Imagina Guise, em 1910, criar um articulador que fazia quase que uma pantografia. Entendeu? Imagina, sei lá, aquele... enfim,
Outro, Dennett, em 1908, já dizia antes da escola gnatológica que não existia o eixo fixo, que o eixo de rotação estava sempre se modificando. Quer dizer, existia uma linha fisiológica que foi, infelizmente, sufocada pelas escolas gnatológicas. E as escolas gnatológicas, o problema não é a gnatologia, o problema foi o ego das pessoas que eram os líderes dessas escolas, que queriam dizer que era o pai da criança a qualquer custo, e mesmo sem comprovação, eu que estou certo, e vamos discutir o sexo dos anjos. Diferente de um Janson, de um Zepini, que começou a questionar, fala, cara, comigo é diferente. Porque, exato. Entendeu? Aí que está a genialidade desse que então, a gente está falando aqui. Eu acho assim, eram gênios, e você vê, eu quando revisei aquele livro e prefaciei apaixonadamente o livro do Seabra, cara, eu quando comecei a puxar um artigo do outro, porque estava na pandemia, a gente estava no lockdown que eu fiz isso, né? E eu comecei a puxar, eu achei um artigo do Reeves, do Journal Periodontology, de 1957, questionando ajuste profilático, Roberto, e dizendo que não existia essa coisa de oclusão ideal. Isso em 1957. Ele dizendo que a humanidade nasce com a sua oclusão e que a gente tem que respeitar os padrões. Em 1957, o que aconteceu com essa gente? Entendeu? O que houve com a gente, que a gente evoluiu tanto nos últimos 60 anos nesse conhecimento? Que é uma coisa apaixonante, é maravilhoso. Você é um apaixonado igual a mim. E a gente, quanto mais a gente entende o sistema, mais a gente vê o quanto a gente sabe pouco sobre essa máquina incrível. Só sei que nada sei. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é desafiadora, né? Eu acho que a reabilitação oral ela é um desafio sempre. Qualquer paciente que entra no seu consultório, eu sempre digo assim, os meninos falam, você agora nem precisa mais montar. Não, eu monto sim, eu analiso sim, eu insero sim, porque sempre que eu faço isso, por mais experiência diagnóstica que eu tenho hoje, que eu me dediquei a isso, então eu tenho um arquivo muito bom na minha cabeça, diagnóstico, né? Que é o meu bem mais precioso e que me ajuda a planejar bem os meus casos, porque eu já vi muita coisa, né? Então você vai criando arquivo. Mesmo assim, quando eu monto, sempre tem alguma coisa que me escapou e que eu não tinha visto em nenhum dos outros, sabe? Então, assim, cada paciente que entra, ele é único. Isso é que a fisiologia trouxe para mim, do entendimento mais importante. Cada paciente que entra no seu consultório, ele é único. Ele não pode ser comparado com ninguém, porque o que funcionou para um não vai funcionar, às vezes, para outro. Você tem que ter esse jogo, entender quais são os hábitos daquela pessoa, qual é o fator psicológico que aquela pessoa tem agregado a ela. Conhecer gente, né? Como o amigo fala. E assim, é sempre um desafio, porque assim, eu digo que reabilitação oral, basta você olhar para o lado de mau jeito que você se dá mal. Você não pode achar que você, na hora que você acha que você, eu domino, é a hora que você cai de quatro com a cara no chão. Então é igual aquele enigma da esfinge do Egito. Né? O cara estava no deserto e aparece a esfinge, né? E ela diz assim, decifra-me ou te devoro. Para mim, cada paciente que entra no meu consultório, ele fala isso para mim subliminarmente, decifra-me ou te devoro, e devora. Se você não se achar muito bom da cocada preta lá e subestimar, você termina entrando pelo cano. Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque eu levei muito ferro. Entendeu? A gente leva muito... A gente aprende com os erros. E a nossa oclusão daquela época, a gente tinha que seguir uma cartilha, e não existe cartilha. Não existe. Naquela época, isso que eu acho que é um problema, né? Eles falavam para a gente, você tem que ter segue essa cartilha aqui, insere em tripodismo no eixo terminal de rotação único, imutável. Esse paciente nunca vai ter dor, nunca vai ter TM, nunca vai ter bruxismo, nunca vai perder suas próteses. Aquilo botaram na nossa cabeça, cara, e aquilo, olha, eu acho que isso aí dá muito tempo de terapia para tentar... Era uma lavagem cerebral, né? Era literalmente... E outra coisa, quem ensinava isso não aceitava questionamento. Sim. Né? Era aquele professor, era um dogma, entendeu? O que é dogma? Dogma é você, para as pessoas que são religiosas, né? O cara vai na igreja e receber a comunhão, não é isso? Aí o padre chega com a hóstia e fala, é o corpo de Cristo. Se você, na hora que ele for colocar a hóstia na sua língua, você virar para ele e falar assim, mas por que você está falando que isso aí é o corpo de Cristo? Não, porque eu estou dizendo que é. Aí eu falei, não, mas eu quero saber baseado em quê? Que o senhor está falando que isso aí é o corpo de Cristo. Não, meu filho, isso aí é o corpo de Cristo. Abre a boca, bota a língua para fora e vamos lá. Aí você pergunta a terceira vez.
Na terceira vez, a resposta dele para você vai ser: meu filho, isso é um dogma, aceite se quiser. Então, na época, era assim: relação cêntrica é um ponto na rebimboca da parafuseta da mãe Joana. É lá, naquele lugar lá. E se não for lá, não sei o que lá. Mas, professor, onde é esse ponto? Por que você... Não, porque é lá. É lá. E pronto. E pronto. E acabou, porque vai estar lá. Então, era tudo meio assim, entende? Então, aí quando você trabalhava, como eu trabalhei, que sempre fui um clínico em primeiro lugar, né? Você chegava lá e falava: peraí, Cadê? Onde é que tá? onde é que está? Não é bem Cadê o Santo assim. Grau? O Cadê paciente o está Santo super Grau? confortável, mas eu tive que ajustar ele, adequar. Então, será que o cônjuge não está mais naquele ponto? Olha o desespero, olha as noites de sono. Entendeu? Então é o que eu estou falando. A gente sofreu muito, né, nessa transição. Né? Óbvio, volto a dizer, temos que entender a biomecânica mandibular, temos que entender a Importante, biomecânica do claro. sistema, porque é um sistema que trabalha com a física. Não é? Trabalha com dissipação de força, trabalha com. É uma máquina, é um design que a mandíbula tem feito para dissipar força, o dente foi feito para dissipar força, os músculos trabalham de uma forma a dissipar força, quer dizer, a distribuir carga. Né? Então você tem que entender isso. Agora, querer colocar todo mundo dentro da mesma caixa e querer padronizar determinadas coisas, que todo mundo no mundo tivesse que ter aquilo ali, aí é que já começa a complicar. Entendeu? Você E esse é o conhece problema. o Dr. Fernando de Carvalho? Sim, óbvio que sim. A gente esteve Mas junto conhece lá. assim? Pô, cara, esse cara é um gênio, velho. Não, Eu gravei um podcast com ele. E eu tive a oportunidade de jantar com ele na casa dele. Olha que honra. Que maravilha, que maravilha. Essa minha vida de blogueirinho está me levando a lugares jamais que eu imaginei. É legal. Cara, essa internet, essa esse coisa cara é um gênio, cara. É muito E legal. esse cara, ele levou várias vezes o professor Peter Thomas para Belo Horizonte. Eles tinham cursos práticos e ele conta os bastidores, né? Sim. Que eles faziam aquele enceramento, eles colocavam aquele articulador totalmente ajustável do Peter Thomas, o enceramento tripodismo. Só que na hora que eles iam colocar as peças, tinha que ajustar. Tinha que ajustar. E como é que você vai ajustar uma coisa do Peter Thomas? Mas então, cara, imagina e aí está a humildade desses caras falando isso. Mas né? então, porque eles também sofreram, muito, provavelmente, mais do que a gente. que nós sofremos, que era aquela frustração, mais do que porque assim, alguém criou algo irreal, dizendo que era real, que é, por exemplo, tripoidismo não existe na natureza. Não é? Não existe. Então, assim, se você quer colocar como o padrão ouro numa reabilitação oral algo que não é factível, não existe, o que você gera? Frustração e desespero, porque as pessoas vão achar que só elas não conseguem aquilo e que tem alguém que consegue, ok? Então, assim, consegui tripoidismo no... que legal, que sorte. Tá bom, entendeu? Tá no lucro. Agora, o que era aquela época de você ter que ter aquilo e que tinha que ser ali. Aí você chegava na hora que transportava para a boca, ainda mais na época, que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Porque hoje a gente ainda consegue fazer essa transição com muito mais precisão. Mas naquela época não tinha. Então era assim, tinha ajuste. Aí quando você ajustava... Sempre vai ter. Entendeu? Aí quando você ajustava, você ficava frustrado, porque você falava: ai meu Deus, não estou mais em relação cêntrica. Ai meu Deus, não consegui tripoidismo nesse daqui. Sabe? Então era um massacre psicológico, né? Imposto por dogmas de algo que alguém criou que não existe na natureza. Então, assim, o que a fisiologia fez? Ela libertou a gente desses dogmas, entendeu? Me libertou. Eu me libertei disso no meio da década de 90. E eu vou te falar, você falou uma coisa no início e é verdade. Eu talvez tenha sido um dos primeiros a ficar levantando bandeirinha, dizendo, pelo amor de Deus, isso não existe. E aí, o que aconteceu? Até mesmo dentro da Sociedade de Reabilitação Oral, que eu sou membro desde que eu sou gente, entendeu? Eu me afastei um pouco, porque eu falei, cara, eu não consigo, porque as pessoas estão agarradas, elas eram tão agarradas na crença daquilo tudo, que se você chegar lá e falar que relação cêntrica não existe, é a mesma coisa que entrar numa igreja e dizer que Deus não existe. Mas, resumindo, Alexandre, o que levou a gente aonde a gente está agora? Conhecimento científico, cara. Sim. É ciência, não adianta lutar contra. Essa coisa de velho chato, professores falar de ciência. Cara, a ciência é a única coisa que vai nos levar ao lugar certo. Mas existe uma vantagem, Ricardo, Roberto, da gente. Eu estou com o Ricardo, porque eu fico vendo ele.
existe uma vantagem nossa, Roberto, que é a seguinte: a gente conseguiu, porque é muito importante, dentro do conhecimento fisiológico dessa máquina que a gente restaura, você trabalhar nela. Porque se Nossa, você só fica na ciência, não é também, você vai continuar sendo aqueles caras teóricos e que ficavam falando coisas que, na realidade, eles não faziam. Então, assim, quando você pratica e você vê na prática o que é o dia a dia, o que é a realidade de uma reabilitação oral ou de várias reabilitações orais que você fez, você vai vendo, você vai conseguindo lapidar a não, ciência com o que não, realmente é relevante daquela ciência para você melhorar a qualidade do seu trabalho. não existe uma coisa sem a outra. Não existe. Não Olha, existe. qual é o maior exemplo? Qual é o maior exemplo recente? Professor Dirceu Calgaro. O que Sim, ele fez com a gente? Ele jogou uma bomba para a gente, né, que muita gente já estava sim, vendo, a bomba da perda de contato oclusal das próteses, o implante, isso. juntou, ou seja, um problema clínico, essencialmente clínico, uma dúvida clínica, Isso. ele chegou e jogou para a gente, jogou para a ciência, tem um monte de professores que estão nesse grupo que agora estão estudando isso. Então, Isso. a Maravilhoso. ciência existe para justificar os nossos problemas clínicos. Exato. Não tem uma coisa sem a outra. Exato, não tem. Não tem. Eu acho que assim, um professor. Ó, Eu acho que a guia dos caninos aí dando sinal de vida aí, ó. Quem? Latindo aí na tua casa? Não, isso é porque eu tenho 3 cachorros, não tem jeito. E ele me ouve falar, ele fica latindo que ele quer interagir, entendeu? Aí eu tranco ele lá dentro da área, mas não adianta. Mas olha só, eu acho assim, eu acho que quando a gente consegue juntar uma coisa com a outra, quer dizer, uma coisa complementa a outra, né? Sempre, eu acho que até no entendimento, até para você fazer o seu aluno entender aquilo, você vê, a minha aula, os meus cursos, eles são uma construção de raciocínio. Eu não fico emitindo conceito nenhum. Eu vou desde a morfologia, morfofisiologia, até a reabilitação de uma dimensão vertical, mas você vai construindo um raciocínio sobre o funcionamento do sistema. Como é que essa máquina funciona? De uma maneira lúdica, eu brinco, eu mexo com a mandíbula, eu teatralizo, mas, que senão ninguém aguenta, mas assim, eu vou dentro de um entendimento, sabe? Porque é o que eu falo, o meu curso ele não é para você saber oclusão em 3 dias. Meu curso é para mostrar um caminho de entendimento que eu fui colocado pelo Aníbal e pelo Luiz lá quando eu tinha 21 anos de idade, 22 anos de idade. Entendeu? Então é um caminho de entendimento. A partir do momento que eu vejo que não é difícil, que qualquer ser humano tinha que saber isso, qualquer dentista, todos os dentistas deveriam saber isso que eu sei. E sair da faculdade já sabendo metade do que eu falo no meu curso. Entende? Então a gente está em déficit desse conhecimento, que todos os dentistas tinham que ter. Hoje eu postei um negócio. A oclusão não é especialidade. A oclusão é básico para a matéria básica. Como é que você vai restaurar uma máquina que você não sabe como funciona? Não é? Isso é endêmico, isso não é só no Brasil. Não é? Isso como é que você vai fazer harmonização? Como que você vai fazer a harmonização orofacial sem entender a oclusão? Não, é tudo, qualquer coisa. Até endo. Pô, o cara tá com o dente abrindo e doendo por trauma, né? Aí o cara vai lá, trata o canal porque acha que é canal. E não era canal, o dente continua doendo. Aí daqui a pouco extrai o dente e bota o implante, aí perde o implante. Quantas vezes você fez a harmonização orofacial há 40, 30 anos atrás com rodete de cera? Conta aí. Exatamente. Foi aí que começou o lábio, cara. Foi aí que a gente entende lábio, postura de lábio, aparecer mais lábio. É no rodete de cera, isso total. aí. E fora, você montava uma coisa. Próteses, você montava teus dentes. Fora uma coisa, Roberto, que ainda é muito legal. A gente tem muito assunto, né, cara? É foda. A gente já estamos acabando aqui. Você sabe qual é o Pitangui, quando ele falou, na década de 70, que antes de procurar um cirurgião plástico, a pessoa deveria procurar um dentista, porque esse homem era um gênio. Né? E ele trabalhava muito em parceria com o Olímpio. Claro. Então ele falava assim, ele tem essa máxima, ele falava, antes de procurar uma cirurgia plástica, procure um dentista, porque você tem que consertar isso aqui primeiro, botar para funcionar primeiro, para depois pensar na face. E aí entrou o terceiro divisor de águas na minha vida, que se chama professor Mauro Fradiani,
que para mim, se eu tenho uma pessoa que eu admiro como reabilitador oral no mundo, é ele. E ele foi o primeiro cara, que todo mundo devia ter esses 2 livros do Mauro Fradiani. Todo mundo que reabilita ou restaura tinha que ter esses 2 livros do professor Mauro Fradiani. E ele foi o primeiro cara que saiu da boca e foi para a face. Então, qual é a melhor harmonização orofacial que existe? E eu vejo isso nos antes e depois das minhas reabilitações desde que eu sou criança. É o quê? É a tonicidade dessa musculatura ser resgatada, a funcionabilidade da musculatura elevadora, ela gera uma tonicidade na face que parece que o cara fez uma plástica. Então, antes de botar coisas e produtos, a pessoa tem que botar o sistema neuromuscular dela para funcionar corretamente se ela está colapsada. E depois que ela funciona, a face do paciente é o que me dá certeza que eu acertei no meu tratamento de reabilitação. Eu sempre digo isso, ó, eu vejo na face do meu paciente o sucesso da minha reabilitação oral. A paz muscular, a funcionabilidade, a tonicidade dessa musculatura. Tanto que uma especialidade que eu uso há muitos anos com reabilitação oral é fonomotricidade. Eu uso fonomotricidade, que é uma especialidade da fonoaudiologia, para ajudar na reativação de pessoas que estão hipotônicas por colapso de dimensão. Já uso isso há muito tempo e funciona muito bem. E você olha depois a diferença de tônus, né? A pessoa passa a mastigar, ela adquire todo o desenho da musculatura, elevador outra vez, maceta temporal, toda a musculatura. Então, assim, é muita coisa, muita história. Eu acho que a gente... Daria umas 5 horas de podcast aqui. É porque eu falo. Eu acho que é importante as pessoas mais jovens ouvirem isso. Mas falando em jovem, hein? Né? Falando em jovem, eu queria puxar para um outro assuntinho que estava aqui na minha agenda. Nós dois, vamos dizer, nós somos meio que influencers da terceira idade. Concorda comigo? Vamos falar a verdade. Não, é verdade. É verdade. Não, o fato de a gente ser influencer... Não, você ainda não é terceira idade, não. Eu sou. Eu sou também. Eu tenho 61, meu amigo. Ah, você é mais velho que eu? Sim. Eu pensei que você era mais novo que eu. Então você é um ano mais velho que eu. Você é de que mês? Sou de abril de 63. Então é isso, é um ano. Eu sou de fevereiro de 64. Então é um ano praticamente. Nós somos influências da terceira idade. A gente tem uma bunda no mocho, temos. Isso aí. O que você acha? Agora é uma ironia, né? Porque hoje a gente está vivendo um momento da odontologia que o guri se forma, a criança se forma, né? Ele se forma, a formação dele não é igual à nossa. Isso é uma realidade. Com certeza. Certo? Você tem filho novo, tenho filho mais novo, ainda sou pai velho, né? Eles têm uma relação com as redes sociais muito forte, né? É tudo muito realidade ali. Então, hoje o cara se forma, ele antes de querer fazer uma trajetória, não precisa ser a trajetória nossa de 30, 40 anos, mas antes de fazer uma pequena trajetória, ele quer ser influencer. Ele quer ser referência. Então, hoje ele está partindo para fazer curso de influência sem não ter base para influenciar. Então, acho que a gente está indo num buraco perigoso que a gente está vendo nas redes sociais, né? Por isso que volta a pessoas com 100 mil seguidores falando que arruma a guia dos caninos e trata bruxismo, pessoas que... E assim vai. Então, acho que as redes sociais que têm coisas boas, né? A popularização do ensino, você é um exemplo disso, com as suas aulas no iDente, popularizou isso. Em compensação, traz um monte de problema, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Cara, eu acho assim... Hashtag tenso. Eu acho assim, eu sempre digo isso, vou dizer de novo, que eu gosto de citar ele, porque eu gosto muito do Ariano Suassuna. E ele diz assim, o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, eu prefiro ser um realista esperançoso. Né? O que significa isso? Eu sei que a odontologia está indo para o saco. Não tem como ser otimista dentro desse quadro bizarro que a gente está vivendo, com 350 mil faculdades de odontologia. Só durante essa live deve ter aberto mais umas 4, igual Quitanda, não é? Formando pessoas a rodo, jogando gente completamente despreparada e professores para ocuparem essas vagas dessas faculdades também despreparados. Entende? Ganhando então, menos que uma loucura. O que a gente está vivendo é uma loucura, né? E, obviamente, as pessoas que valem tudo por dinheiro. Né? Gente que é bizarra, como esse cara, né? Que você citou aí, que é bizarro, né? Uma pessoa que tem a cara de pau de falar que desenvolveu uma lente que cura bruxismo, é um cara de pau. É um picareta, é um cara que não tem nem o que a gente nominar.
não é? Então, são essas pessoas são bizarras. Então, isso aí eu nem vejo, eu não sigo, eu não quero nem saber, eu quero que isso exploda. Agora, às vezes também alguns professores se prostituem, não é? Querendo vender cursos, oferecendo promessas de coisas que a gente sabe que não são reais. Então, assim, a gente está vivendo um caos. Eu acho que é um caos, porque tanto alguns segmentos de professores vale tudo por dinheiro, o negócio é vender curso e ficar milionário com curso online. Ah, vou falar o que o aluno quer ouvir, que é tudo fácil, que é tudo maravilhoso e é uma beleza. Ou os bizarros mostrando também que eles fazem lá, botam a resina com o dedo, que fica ótimo e não sei o quê. Bom, enfim. Então, eu não sou otimista. Eu não sou otimista em relação ao que está acontecendo. Eu tenho esperança, como o Ariano, que colapse. Que chegue uma hora que a própria sociedade vai explodir. Crie a régua para poder rapar essa gente toda que está fazendo essas atrocidades aí. Então, a única coisa que me resta, Roberto, é a esperança de que chegue um momento que as pessoas caiam na real, entendeu? Eu falo alguma coisa que às vezes a pessoa fala que eu sou otimista demais, eu sou bobo, tá? Mas eu vejo assim, ó, consultórios de pessoas clássicas, protesistas como você, ortodontistas clássicos, hoje estão bombando, cara. Eles não têm onde colocar paciente. Então, eu acho que isso é um reflexo. E não é paciente novo, é só retratamento. Mas então, a minha vida virou retrabalho. Então, eu acho... Por isso que eu sou um pouco otimista. Porque esse cara que fez o trabalho horrível, ele não vai naquele cara. Ele vai procurar um profissional mais experiente. Então, isso aí, por um lado, me dá um pouquinho de... Nossa, eu acho que talvez o fundo do poço a gente já chegou perto, ou já estão lá, entendeu? Porque essa galera não vai estar... Esses faceteiros de outdoor, eles já têm 50 advogados na cola dele. Eles já têm 300 processos. Antigamente não tinha. Essas pessoas, elas têm um sangue de barata, entendeu? Não é você e eu que se tiver algum probleminha lá que não ficou o trabalho do jeito que você queria, você não dorme, né? Então, essas pessoas elas têm sangue de barata, elas podem ter 350 processos, ela sai, ela desmonta, ela fecha, ela diz que entrou em falência, daqui a pouco ela abre em outro lugar. Então, assim, é profissional, entendeu? É aquela picaretagem profissional. Eu particularmente, eu tenho uma filha que tem 33 anos, é dentista, e tem um filho músico, como eu falei, que tem 28. A minha filha, ela fez 2 especialidades. Ela fez uma com a Ivete Sartori, logo no início da profissão. Ela está agora, ela formou novinha também, está com 12, 13 anos de formada. Só fez o agora, terminou. De chegar perto da Ivete Sartori... A Ivete eu Só escolhi. De chegar do lado Deixa dela, eu te falar. já é um... Eu escolhi. Eu falei para ela, você vai sair do Rio de Janeiro e vai fazer lá no Ilapel com a Ivete a sua especialidade. Eu escolhi. Eu falei para ela, você quer fazer prótese? Você vai fazer no Ilapel. Ela fez. Eu falei isso até, eu fiz uma coisa, um podcast com a Ivete e falamos isso. E aí ela terminou uns 2, 3 anos atrás com o Christian Higashi e com a Hirata, dentista, que é o que ela se encontrou e se apaixonou. Ela está lá como monitora deles e tal, blá, blá, blá. No início da vida, quando ela começou a ver o Instagram, ver essas coisas, ela sofreu uma angústia louca, porque o Instagram, ele é uma fábrica de frustração para gente jovem. Todo mundo no Instagram é rico, famoso, faz 500 lentes por mês, nada dá problema, nenhum trabalho quebra. É tudo assim. Então, o jovem, ele olha aquilo e quer ser famoso. Ai, fulano é famoso. Eles acham que a gente está rico vendendo curso de oclusão. Aí eu vou aí eu vou abrir um dado de um amigo meu que é de uma ONG, que é ligado a essa coisa social e tal, e é um dado muito, muito assustador, sabe? E a gente já sabe disso há um tempo, e está cada vez pior, que é o índice de suicídio aumentando na faixa dos 11 aos 25 anos, mas avassaladoramente. Por quê? Porque isso é uma fábrica de frustração. A pessoa fala, só eu não tenho isso, só eu não consigo, só eu não sou famoso, só eu não fico rico, ganho 1 milhão antes de 18 anos de idade. Então, tudo isso vai gerando um caos na cabeça do jovem que não entende que eu fiz esse ano, e você, provavelmente, 40 anos de profissão. Então, durante esses 40 anos, eu vivi um monte de dificuldade, tive que ter resiliência para poder continuar e batalhando, lutando, e não tive nada de mão beijada de ninguém, entendeu? Tudo que eu construí na minha vida, eu construí com o meu trabalho, e muito trabalho, e honesto, e não olhando para o vizinho, eu não queria saber do vizinho, eu queria saber do meu aprimoramento pessoal.
sabe? Do que eu podia fazer para me superar e não ficar pensando no outro, que o outro fazia, eu deixava de fazer, porque a gente nem via isso, a gente nem sabia o que o outro está fazendo. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento que é uma distorção muito grande generalizada. Por isso que eu não sou otimista, entendeu? Eu acho que ainda tem muito que piorar antes de melhorar, sabe? Aham. Quando começar a fechar a faculdade de odontologia, aí eu vou começar a ter esperança que a coisa está começando a melhorar. Quando começar a fechar, entendeu? Enquanto estiver abrindo ainda, a gente tem Hashtag 600 tenso. cacetadas. Pô, não dá, entendeu? Não dá para ser. Olha só, não existe isso de marqueteiro com ética. Marqueteiro é uma coisa já por si só depreciativa. Eu acho que você se fazer uma promoção pessoal ética, tranquilo. Você Bem, promover o seu trabalho de uma forma ética, isso não é marqueteiro. Marqueteiro é aquele aham. cara que aluga um terno do Armani, um Porsche, e diz que é dele, vai para a internet Fazer frustrar a as live. pessoas porque ele quer que é dele. E o cara não tem dinheiro nem para pagar o condomínio, mas está ali vendendo, ensinando você num curso a ganhar 200 mil por mês. Entendeu? Isso é desonestidade. Agora, se você chegar lá e expuser seu trabalho de uma forma ética, eu não vejo problema nenhum. Um Eu não vejo marketing, tudo problema bem, nenhum. tudo bem. Você pode dançar no TikTok. Se você vende ciência, vende ética, faz o que você Acabou. Eu quiser. acho que assim, eu acho que cada um faz aquilo que acha que é certo para si, não necessariamente vai ser correto, mas cada um faz o que acha que é certo para si. Né? Eu venho de uma época, por exemplo, eu não tenho, eu fui colocar agora que eu estou colocando uma placa na minha porta do consultório. Eu sou um ET. Eu sempre trabalhei por indicação a minha vida inteira. Eu nunca tive placa na porta da minha clínica, dizendo, doutor, Alexandre, não tive. Entendeu? Então, assim, eu sempre trabalhei. Isso eu fui educado dessa maneira a gerir a minha clientela, a minha agenda, a minha vida, assim. Então, eu era avesso radicalmente a marketing. Quando começou aquele negócio de antes e depois, eu Aham. fui radicalmente contra aquilo no início. Mas depois a gente flexibiliza. Entendeu? A gente entende que são outros tempos, é outro momento, Ah, não. entendeu? Outra coisa. Óbvio, mas tudo dentro de um padrão ético. Agora, a coisa ridícula, a coisa sabe? O cara dizer que a clínica dele tem mármore de Carrara, tem folhada a ouro, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, né? Olha só, me poupe. O problema Meu, o cara pode ter uma clínica de ouro, tá? Com chão piso de prata e a parede de ouro. Se não oferecer um trabalho bom na boca do paciente, o paciente não o que que volta. adianta? Ah, O não paciente não vai. volta. Pode ser de ouro, pode ser de prata, de bronze, de brilhante, do que for. A verdade é essa, o cara vai procurar você. Ele Ah. gostou do teu trabalho, se o teu consultório é legal, bacana, ele não precisa ter Hoje, estátuas de chiparos e não sei o quê. Não precisa. outra coisa que a idade tem nos mostrado, né, Alexandre? Eu vejo assim, ó, eu vejo colegas, você deve ter milhões de amigos que ninguém sabe que existe, porque não tem Instagram, e são dentistas melhores que a gente, absurdamente. Maravilhosos. Então, hoje eu tenho visto assim, ó, pro cara ser o melhor dentista, talvez ele não seja o melhor clínico, o melhor técnico, talvez não seja o cara que mais estuda. Ele é o cara que gosta de gente, cara. Isso. Né? Isso que ele me falou foi o Fernando Carvalho. Ele falou assim, cara, você tem que gostar do cara, o cara vai chegar, você vai errar, você vai refazer. Esse é o cara que faz sucesso hoje em dia no consultório. É isso. Não adianta você ser o melhor técnico, o que mais estuda, se você não gosta do cara que você está ali, Olha, pô, eu entendeu? já tinha em mim uma coisa que eu fui muito criticado no início da minha profissão, porque eu fico amigo dos meus pacientes. E as Todo pessoas mundo da tem que minha ser. A reabilitação, a gente casa com o paciente, E cara. as pessoas da minha época diziam assim: não, paciente é paciente. Você não pode se envolver com o paciente. Eu falei: se eu não me envolver, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Eu Exatamente. preciso. Então, sabe quando é que eu tive problema jurídico com algum paciente na minha vida? Nunca. Nunca, nunca, Nunca. claro, Eu já porque tive essa paciente, relação. eu já tive paciente que eu devolvi o dinheiro porque eu não quis tratar. Claro. Eu já tive alguns, uns dois ou três. Que eu falei: não quero te tratar mais, não dá. Não dá. Entendeu? E a pessoa queria ficar. O pior é isso, ela queria. Eu falei: não quero. Entendeu? Porque era uma pessoa que estava me infernizando a vida. Eu falei: não quero. Agora, problema jurídico, Não tem. mesmo quando falhava, não Sim, tinha, porque era assim: olha, errei. errou, Caramba, vou claro. ajeitar, vou fazer e tal. Porque mais importante quando a gente falha é a gente assumir para o paciente: olha, não deu certo. Sabe, não Todo fica mundo querendo falha. enganar o paciente, não. Dizendo: não é porque é A você, não. culpa é do A culpa é protético. do protético, a culpa. Não, olha só, não deu certo, vou refazer, vou fazer. Cara, nunca tive problema, sabe? Então, assim, por quê? Porque eu adoro gente.
Atualmente eu ando meio sem paciência, eu confesso que eu já tô meio de saco cheio, não tô com essa paciência toda que eu já tive, não. Mas eu tinha muita paciência. Muito. Meu amigo Alexandre, nós já chegamos no limite de uma hora. Ah, Eu que estou aqui, pena, olha, que eu estou com um pena. monte de caderno de oclusão na minha época para a gente conversar. Eu devia ter que fazer outras, né? Ah, Porque que pena, eu tinha um monte de pauta assim e tal. que Mas, pena. cara, eu tenho que terminar aí mais ou menos de uma hora. Eu queria uma pergunta que eu tinha aqui, Vai. tá? Quando que você começou a namorar o Thanos? Não, não é namoro, não é namoro. É só Não é namoro, é um caso. amizade? É um É um caso. caso. Eu não me Mas quando relaciono assim, começou o eu não caso? me prendo assim fácil a qualquer um. Quando- Cara, olha, é surreal. O Ricardo é assim, é uma daquelas coisas inexplicáveis da vida da Exato, ele é gente. É inexplicável, muito inexplicável. difícil, é muito difícil você formar uma grande amizade, É. grande mesmo, assim, depois Aham, de mais velho, sabe? É muito difícil. E eu conheci Ricardo durante a pandemia, aham. pela internet. Fui Ó, estar com ele presencialmente muito tempo depois. E é muito difícil a gente, depois de mais velho, formar uma grande amizade. Amizade, assim, mesmo, como se fosse meu irmão, como se eu tivesse fosse amigo dele a vida inteira. A gente se fala todo dia. É como o Binho, como o Barrote, que é meu filho, entendeu? E assim, mas o Ricardo foi uma coisa muito, foi um presente muito inesperado, sabe? Assim, na minha vida, porque a gente tem realmente uma amizade, um amor assim de irmão um com o outro muito forte e uma sintonia, sabe, fina, muito muito grande assim. A então, gente muito só entende o para que te o outro causar fala. ciúmes, Hein? só para te causar ciúmes, eu dormi com ele semana passada. Então, Olha mas não, só, eu não vamos tenho ver. só, é o que eu te falo, A mulher dele não não estava é lá, então rolou, não é uma rolou um relação, vinho, é uma relação daqueles, aberta, Roberto, uma rolou relação. aqueles vinhos de 10 mil reais dele e Entendi, entendi, tal, e entendi. jantar e Não, mas é tal. um relacionamento Ele muito aberto. A gente tem essa possibilidade de ter outras pessoas. é quase um trisal aqui, hein? Ó, É veja quase, bem, não, você é outra pessoa que, poxa vida, cara, a gente também quase tem um uma sintonia trisal, muito boa. quase um Eu trisal. admiro muito você como pessoa, principalmente porque agora eu só estou perto de quem eu gosto mesmo. Assim, gosto primeiro como pessoa, para depois, mas também como profissional. Então, eu acho que é um prazer muito grande a gente poder conversar com pessoas que a gente sabe que têm assim, a mesma linha, o mesmo pensamento em relação à vida, em relação à profissão, em relação a tudo. É muito confortável estar aqui com você. Então, só para finalizar, então, eu já preciso um dia ir dormir na tua casa, né? Porque já Olha, a dormi casa é lá sua, e eu tenho tal. um quarto de hóspede, porque agora eu não tenho mais filho em casa, e moro no Arcoador, quero texto pegar um aqui. arcoador. Eu Então, sou da época de ir aí, tinha K&K ali na Arpex, né? Naquela. Cara, eu frequentei Rio de Janeiro um bom então, tempo, olha só, quando na, você na vier ao época Rio, eu faço áurea. questão de te receber, e acho que assim, Vamos a minha combinar. casa hoje, como eu moro num apartamento muito grande, né? E meus filhos, eu estou ninho vazio total. Então, Saindo, aham. é quarto para você dormir aqui. Pode ficar tranquilo. Meu amigo, Meu Deus do céu. obrigado Olha, pelo papo. obrigado. Olha, foi uma delícia. Ah, foi Eu acho que não legal. podia ser Sabe diferente. que a gente podia ter mais horas aqui, né? A próxima, quem sabe, aí num boteco, tô numa gelada, vendo aquele cara do sax no pôr do sol do Arpoador, é uma boa. Bom, e a gente Fazer uma live dali, eu vou bolar uma com a gente, eu e fazer uma você, live para dali, fazer uma falar, live para a gente dali, falar direto. focado na oclusão, entendeu? Aham. Eu e você, eu vou bolar e a gente fala mais da oclusão em si. Mas assim, Bora lá. foi ótimo porque essas experiências para as pessoas mais jovens, né? Eu estou vendo os comentários aqui, elas enriquecem muito porque elas veem uma realidade, né? Porque não é uma pessoa que está aqui, ó, eu sou, não. É assim, matamos um leão por dia, continuamos matando, matamos a vida inteira e continuamos matando, continuamos estudando, continuamos empolgados com a profissão, querendo saber mais, com fome de saber, mesmo estando com 60 anos. Mesmo Então, velhinho, eu acho que bora. isso é o que é bom as pessoas verem, entendeu? Eu acho que essa é a questão. E outra coisa, não tem personagem aqui, né? O que eu sou aqui, eu sou na minha Exatamente. casa, eu sou no meu consultório, eu sou com meus amigos, então eu não tenho aquela persona da internet, Porque não. a gente aprendeu isso com os Zepines da vida, com os Fernando de Carvalho da vida, com os Jansons da vida, e a gente vai Exatamente. até o final nessa luta. Exatamente. Meu amigo, O muito Darlo, obrigado. Darlo tá aí. Darlo, um beijo Quem? para Darlos? você. Quem? Darlo Soares, que é um técnico incrível, também que posta coisas incríveis aí. Onde é que ele está, né? Está em Nova York. É, Acho que está em Nova York, eu não sei se ele não sai de Nova York. É sei. outro mundo, né? É o povo chique, né? É isso O aí. povo chique. Né? Gente, ó, Valeu, obrigado, amigo. obrigado, Roberto. Ó, Obrigado. beijo para vocês.
Isso vai estar lá no Spotify para quem quiser escutar depois, lavando a louça, dirigindo, tá bom? É isso aí. Valeu, meu amigo. Um Tchau. abraço. Boa Beijo. noite.